Boa tarde a todos, sempre bonita começando para vocês. Hoje a nossa tarde vai falar de assuntos muito importantes, principalmente agora em época de crise. A gente sabe a dificuldade que está para você arrumar um bom emprego, né? E em momentos de crise, como que a gente deve agir para se destacar no mercado de trabalho, que é algo tão complicado nos dias de hoje? Quem vai conversar com a gente e explicar um pouco mais sobre esse assunto, dando dicas e orientações, é o consultor de carreira da ESIC Business School, Alexandre Weiler. Também a gente vai falar de vida saudável. Está tendo um projeto aí maravilhoso por ela, que já passou pela enfermidade aí do lúpus, que a gente sabe que é algo que atinge muita gente. E ela vai estar explicando para a gente sobre esse projeto que tem o nome de Meu Mundo Lúpico. Quem vai explicar sobre o tratamento, sobre a questão também de como segurar a onda em relação a isso, como levar o dia a dia para quem sofre de uma doença que simplesmente atinge o rosto. Como que funciona esse tratamento e, em especial, o que fazer para trabalhar a autoestima? Quem vai conversar com a gente é a micropigmentadora e designer de sobrancelha Jéssica Pimentel. E para começar o nosso programa, a gente vai falar de vida saudável, né? Também envolvendo a estética, que é algo aí que muita gente procura e busca. Quais as novidades da estética? A gente vai falar da toxina botulínica e também vamos falar sobre os implantes faciais, né? Os preenchimentos faciais. O que tem de novo? Quem vai conversar com a gente, explicar sobre esses procedimentos, é a cirurgia dentista, pós-graduada em harmonização facial no Instituto Mark dos Estados Unidos e também pós-graduada aqui no Brasil, a doutora Tatiana Sade, que já está aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, para desmistificar um pouco, para as pessoas entenderem, o que é o Botox, né? Ou a toxina botulínica? O Botox é uma marca comercial americana. Por que todo mundo chama de Botox? Porque o Botox foi o primeiro que apareceu. A princípio não era esteticamente, se usava para blefaroespasmos, que é um problema oftalmológico, e os médicos viram que melhorava as ruguinhas. E daí foi começado a ser usado como esteticamente. Então, existem várias marcas de toxina botulínica. Existe a europeia, que chama-se Dysport, e existe a americana, que é o Botox. Então, todo mundo diz, eu apliquei Botox. Mas necessariamente não pode. Tem Botulif, tem Xeomin, tem Prosigni, tem N marcas, tá? Mas a mais conhecida realmente é o Botox, que é da Allergan, que é uma marca extremamente conhecida e bem reconhecida no mercado. O Botox, a gente está no Brasil desde 1922. O Botox ele trata desde a estética, mas principalmente da parte funcional. Os neurologistas usam muito a toxina botulínica para paciente com problemas após um AVC. Olha! Então não é só estética. Não. E né? Paralisia facial. Paralisia facial, o dentista está resolvendo muitos casos de paralisia facial com o auxílio da toxina botulínica, mas não só com ele, com laser também. Mas aí o assunto é para outra conversa. Entendi. Então, ele é usado em DTM. O que é DTM? É disfunção temporomandibular. É aquela dor quando você abre a boca, daí dá dor tensional. Mas nós só tratamos o paciente após o médico neurologista nos darmos um aval. Ele não tem problema nenhum que não recomenda esse tratamento. Ele já fez tomografia, ele já fez ressonância, ele já tratou e não é o problema, vem de uma perda de dentes, vem de um problema, de uma má oclusão ou mesmo do bruxismo. O que é um bruxismo? É uma parafunção, não é uma doença. O que é uma parafunção? Uma parafunção é aquilo que nós temos, ele aparece quando nós estamos estressados, nós estamos no período tensional, ele vem e volta, só que ele ocasiona um aumento do músculo masseter, que é esse músculo que vem aqui do temporal, e o que ocorre? Uma cefaleia constante, uma dor muscular. Aquelas pessoas que têm muita dor de cabeça, todos os dias ela acorda com um pouquinho de dor de cabeça, não sabe por quê, pode ser isso? Pode. Olha. Pode ser isso. E é tratado com Botox. Você veja só, como o Botox não é só algo que a gente pensa que é só a nível de estética, não.
ele também é nível de saúde, né? Se bem aplicado e com um bom profissional também, né, doutora? O profissional tem que ser bem capacitado, senão acaba ocasionando maiores problemas, uma má aplicação, um erro de dose, vai trazer outros problemas que são... Como que funciona, né? Falando dessa questão de problemas, não te cortando, mas já para a gente engajar na nossa continuidade de conversa, como que funciona a questão da aplicação do Botox, né? Tem que ter lógico, a pessoa tem que ter um estudo para saber aplicar o Botox, mas dentro disso, questão de pós, o que antecede para aplicar, é pedido alguma coisa para o paciente? Sim. Existem algumas precauções que devemos tomar em relação ao Botox. A pessoa que é alérgica a ovo. A fórmula do Botox, vamos falar de toxina botulínica, tá? Mas tem variação a fórmula, tá? Todas têm albumina. Então, se ela é alérgica a ovo, ela não pode usar toxina botulínica. Algumas têm lactose. Outras não têm lactose, então nós vamos estar avaliando isso, tá? Pessoas que têm lúpus, que têm artrite reumatoide, a gente tem que conversar muito bem com o médico, tem que estar num período de muita estabilidade, num período de remissão da doença, ou naquele período bem estável, nós temos que trabalhar lado a lado com o médico para podermos aplicar. Tá? E quanto a isso, Então, as contraindicações são essas? São essas. E grávida? Não pode também. Grávida, por favor, né? Não é momento de pensar. Não é momento de pensar. Pessoas com câncer, tá? Existe uma série, eu vou falar isso porque eu faço parte de um grupo e como eu sou professora, eu vejo muito isso. E como o meu TCC foi nisso e o dentista tem muita dificuldade nessa área, eu fiz em relação aos pacientes com condições especiais. Pacientes com condições especiais, paciente que teve CA. Após 5 anos, ele toma, por exemplo, paciente de câncer que toma tamoxifeno. Ele pode ou não usar Botox? Pode. Mas vamos avaliar o paciente que acabou de ter um CA. Ele está fazendo quimioterapia, ele está fazendo radioterapia. Eu escutei um dia desses que o paciente teve um CA, em 2 anos teve novamente, então não foi um câncer novo, né? Foi recidiva e ele queria fazer Botox. Eu, sinceramente, com autorização do médico ou não, eu não faria. Tá. Só para quem está em casa, para entender o que é o CA. É um câncer. Um câncer normal. Um câncer normal. Entendi. Questão de cuidados que a pessoa deve ter, doutora, pós o procedimento. O procedimento é 4 horas, sem fazer nenhum exercício físico, sem fazer movimento com a cabeça de deitar. Por quê? O que acontece? O Botox, no momento, como que o Botox age? Eu vou tentar falar bem rapidinho. Ele age nos neuroreceptores da acetilcolina. O que é acetilcolina? A acetilcolina faz isso aqui no nosso músculo, ele contrai o nosso músculo, tá? E quando o Botox, ele faz uma descontração do nosso músculo, ele não paralisa, ele descontrai. Ele é uma medicação usada ela é intramuscular, tá? Então, ele vai descontrair o músculo, ele corta a ação da acetilcolina. Então, ele começa a agir 1 hora depois que eu apliquei. Então, nessas 4 horas, ele está fazendo o processo, o maior processo. Na realidade, é 1 hora, mas a gente pede 4 porque o paciente fica 1. Que o paciente não deite com a cabeça, sabe? Não, fique quietinho e não faça exercício físico no dia. E não manipule a área. Tá. Por que não manipule a área? Porque o Botox não pode ser espalhado, principalmente na face, que são músculos pequenos. Isso por 4 horas, então? Por 4 horas. Assim, não fique manipulando. Eu apliquei o Botox aqui, tá? Eu apliquei uma pequena quantidade, mas um músculo é perto do outro, um músculo é em cima do outro, então nós podemos, com a manipulação, acabar espalhando em lugares onde não devemos e causar alguns probleminhas que não queremos, tá? Então, não manipule o rosto, não use maquiagem no dia, não faça exercício físico, fica quietinho em casa, não tome sol, no dia seguinte ele tem vida normal. Tá. Algumas pessoas perguntam, a gente vê várias perguntas na internet, né?
que perguntam assim, mas o Botox ele tem um efeito permanente, né? É algo assim por um tempo indeterminado? Eu acredito que não. Eu acredito, como tudo na vida, nada é eterno, né? Não, na realidade o Botox, hoje em dia nós temos uma visão diferente, que eu acho que eu queria passar isso, sobre o paciente chega no consultório e fala, quero fazer um Botox, quero ficar com o rostinho liso. Eu falo, não. Vamos tratar a tua pele primeiro? Vamos tratar de dentro para fora e de fora para dentro. Tá? Para ter uma melhor qualidade do Botox. Então, às vezes, usar tem uma menor quantidade de Botox. Mas ele insiste, só quero Botox. Então, vamos tentar racionalizar isso. Botox age bem em rugas dinâmicas. O que são rugas dinâmicas? Aquela que, quando se sorri, fica. Aquelas rugas que estão marcadas. Eu estou parada e ele está me marcando já. Essa ruga, o Botox alivia, mas não desaparece. Tá? Então, a pessoa vem com uma ilusão que o Botox vai deixar o rosto dela totalmente liso. Ele tem que ser associado a outras técnicas. Quanto tempo ele dura? De 4 a 6 meses. Mas vai depender de alguns fatores. O paciente que faz muito esforço, que é fisiculturista, que levanta muito peso, aquele paciente que fuma, que bebe, que de noitada. Digamos assim, não tenho nada contra as noitadas, são ótimas, mas é um paciente que tem uma pele que piora, aquele paciente que fuma, geralmente, sinceramente, eu não trabalho muito com paciente que fuma muito. Por exemplo, eu fumo uma carteira de cigarro por dia, o Botox não vai ter um efeito adequado. Vai ter um efeito adequado, é muito ruim, e o paciente fica chateado com a gente, dizendo, e aquele paciente que é vacinado. Como assim vacinado? Aí, o que acontece? Eu fiz um Botox, aí saiu uma ruguinha que não ficou bom, 2 meses depois faço outra. Aquele que quer fazer direto, consecutivamente, que não espera dar o tempo. Isso que eu queria saber, essa questão repetitiva, a gente tem que esperar o tempo, por exemplo, de 6 meses, mas mesmo assim, mesmo esperando esse tempo de 6 meses, não se torna uma coisa, vamos dizer, complicada para a pele? De repente pode dar algum problema de não fazer efeito mais o Botox? Olha, o que acontece, assim, a gente tem profissionais e profissionais. Sim. E tem um mercado que é extremamente competitivo, né? Então, eu te ofereço um Botox ou uma toxina botulínica, eu acho que eu te mostro o que eu estou usando, eu marco na tua ficha o lote de validade, a marca e a quantidade usada de todos os pontos que eu usei. Mas, geralmente, não acontece isso. Então, a gente vai ter que avaliar, assim. Daí, o paciente, ele aplicou a toxina botulínica. O paciente ficou chateado, não ficou de acordo, por uma série de fatores que não venham ao caso agora. Daí, ele vai lá e reaplica uma dose grande. A mais. Já 15, 20, 30 dias depois, porque não ficou bom. O que acontece? Ele cria anticorpos contra. Porque o Botox, a toxina botulínica, ele não é feito, é como uma vacina. Você faz um efeito vacina, você cria anticorpos contra. Daí, ou você tem que trocar a marca, ou você vai ter que procurar. Todas as toxinas são tipo A. Uma toxina tipo B, que não existe no Brasil, que chama-se Mil-Block, para tentar cortar esse efeito vacina. Às vezes resolve você trocar a marca, tá? O paciente me diz, eu usei Botox, então vamos usar Dysport, que é excelente, pôs de passagem, que é um efeito fantástico, e que é o europeu, que é fabricado no país de Gales, tá? Então, a gente tenta trocar a marca. Agora, uma coisa, o paciente chega para mim e diz, olha, o médico fez 3 vezes em mim, ou seja lá o que profissional, o biomédico, ele não ficou bom, ele fez 1, fez 2, fez 3, eu falo, olha, eu faço em você, mas pode ser que você esteja vacinado e não vai fazer efeito. Então, você assina aqui um termo que você está ciente que pode não fazer efeito. Tem que respeitar o período de 4 a 6 meses. Se você respeitar, o Botox sempre vai agir. Gente, eu não sabia disso, que a questão da marca e que existe essa vacina, né? Que o próprio corpo cria uma resistência contra. Impressionante. E qual que é a diferença? Porque tem pessoas que acham que Botox e preenchimento é tudo muito parecido, que dá para
juntar tudo, fazer tudo é a mesma coisa. Não é. Não, é bem não, diferente. São procedimentos complementares. Geralmente, a gente faz o Botox e, na sequência, você faz o preenchimento. Então, para falar de preenchimento, eu vou ter que falar de envelhecimento, né? Então, quando a gente é jovem, a gente tem um triângulo invertido. O meu ápice, a parte de baixo, a base do triângulo está aqui e o ápice está aqui. Quando nós vamos envelhecendo, nós vamos mudando a nossa face. O que acontece? Nossos ossos vão afinando, nossos coxins de gordura, que nós temos gordura, nós vamos perdendo e eles vão descendo pela pitose. Então, nós invertemos e nós ficamos com o rosto quadrado. Então, o que acontece com o preenchimento? Hoje a gente está falando numa nova era. Está vindo coisa nova, que eu não sei bem o que vem, mas está vindo coisa nova, sobre volumização facial. Já estão falando em MD-Coats, que é um trabalho que a gente trabalha de volumizando. O que é volumizando? São produtos que duram mais e produtos que são mais profundos. Tá? Então, dá para a gente diferenciar ruga e suco. Ruga é uma coisa mais superficial, suco é mais profundo. Tá? Existem lugares que nós preenchemos e tem lugares que nós volumizamos. Muito legal. Tá? Então, a boca, nós preenchemos. Vou fazer um mento. A pessoa perdeu esse formato aqui, eu vou volumizar. Vou fazer um queixo, volumizo. Tá? Então, existe essa... Nós vamos... Então, o que o paciente? O paciente não quer ficar com cara de boneco ou deformado, ou com um rosto do que ele já não foi. Ele quer que as pessoas olhem para ele e digam, nossa, você está mais novo. Mas não sabe o que está acontecendo. Mas não sabe o que está acontecendo. Então, a gente tem que fazer mudanças, mas mudanças sutis. Então, a gente tem algumas ferramentas, né? Não só o olhar aguçado do profissional, nem o que o paciente pede, mas nós temos o DSD, que é uma ferramenta que veio nos ajudar, onde tudo é medido. Milimetricamente, primeiro, para nós termos segurança profissional em questão de processos, né? O paciente diz, você deixou minha sobrancelha, outra aqui, uma aqui. Não, nós mostramos quantos milímetros ela estava de diferença. A minha boca se entortou, a gente mostra, e quanto ele ganhou com o tratamento. Então, ele é uma ferramenta para planejamento e para tratamento, o DSD. Que maravilha. E ele tem... não precisa pagar, ele tem pela internet, a gente usa pelo PowerPoint, pelo Keynote, que é outro programa, né? E só que temos que ter treinamento para fazer isso, tiramos a fotografia do paciente, jogamos e marcamos todos os pontos e mostramos para o paciente aonde nós temos que trabalhar. Maravilhoso. Bom, isso aí a gente vai falar numa próxima entrevista, porque eu adorei, doutora. Realmente é muito importante, eu acho que é muito positivo você falar da beleza, da autoestima. Eu vou deixar os telefones de contato aqui da doutora para você que gostou da entrevista dela, quer conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, é só entrar em contato. Tá ali, vamos colocar ali para o pessoal já visualizar. Clínica Odontológica Estética Avançada, doutora Tatiana Sade. Telefone tem tanto celular quanto fixo, né, doutora? Isso. As pessoas podem estar encontrando vocês. Isso. Obrigada. Muito Adorei obrigada. a entrevista, Obrigada. viu? Seja Obrigada. sempre bem-vinda. E você não saia daí, que a gente já volta. Voltamos aí com mais novidades e coisas interessantes para você.